Pode acompanhar estes temas em agência.eclésia.pt. Agora, um estudo inédito entre nós, o impacto da doutrina social da Igreja no trabalhador e no empresário. Está connosco o autor deste trabalho, que resulta de uma tese defendida na Universidade Católica Portuguesa, em Braga. Muito boa tarde. Obrigado por estar na nossa companhia. E pergunto eu, como é que surge então a vontade, a ideia de avançar com uma investigação nesta linha, conjugando então o impacto da doutrina social da Igreja no mundo empresarial? Primeiro, começo por agradecer a oportunidade que me dão de explicitar um pouco a gênese desta tese de doutoramento. Ela foi sugerida pelo professor Dr. João Duque, diretor do Núcleo de Braga da Universidade Católica, tendo em vista o meu percurso não só pessoal, eclesial, empresarial e profissional. E a ideia foi tão somente o seguinte: procurar medir, nessa altura estávamos ainda nessa fase, medir o impacto que tem a doutrina social da Igreja, sobretudo entendida na versão laboral, nos 5 princípios que mais à frente explicitarei, qual o impacto real que a doutrina social da Igreja tem nos empresários e nos trabalhadores. Isto é, qual é o impacto que tem nos comportamentos e práticas religiosas de todos os trabalhadores, quadros médios, quadros inferiores, quadros superiores ou empresários. O estudo é um estudo quantitativo, é um estudo a 501 empresas, no Minho, portanto, uma zona muito sui generis no que diz respeito a valores religiosos, e procurou-se ver in loco nos 3 setores mais essenciais a nível económico, a nível do PIB económico desta zona, e foram escolhidos o setor têxtil, o setor do calçado e o setor da construção imobiliária, num mundo, num tecido industrial de aproximadamente 4.000 empresas. E há impacto da doutrina social da Igreja? A decepção, para lhe dizer honestamente falando, primeiro prende-se com o seguinte: há 4 anos, quando eu pensava fazer este estudo quantitativo, pensava que seria muito difícil, porque esta temática é muito abrangente, é sistémica, é complexa, o mundo laboral, mas eu não tinha a noção que nem em Portugal, nem internacionalmente, não há qualquer estudo quantitativo sobre esta problemática. E, portanto, houve que fazer tudo de raiz. Tive que construir, digamos assim, um sistema, um inquérito de raiz, e, claro, isso levou aproximadamente um ano e meio para filtrar, porque é uma problemática tão complexa que houve que filtrar os itens para termos um inquérito que, depois testado em 4 fases, fosse cientificamente construtivo e a nível metodológico eficaz. E para minha surpresa, desculpa a interrupção, minha surpresa, as conclusões são o seguinte, isto é, não há relação direta, causa e efeito, entre a doutrina social da Igreja e os comportamentos e práticas dos trabalhadores, quer a nível de quadros inferiores, a quadros médios, quadros superiores e nem a empresários. Porquê? Por desconhecimento? A minha leitura, e isso daria uma boa tese de doutoramento e uma nova investigação, a minha leitura aponta para o seguinte: primeiro, implicitamente ou explicitamente, salvo alguns setores que não cabe aqui a explicitar, desconhecem por completo a doutrina social da Igreja. Em segundo lugar, a minha interpretação vai neste sentido. Primeiro, a chamada dissonância cognitiva, isto é, o cidadão Hermenegildo, que está aqui, tem um comportamento X como pai de família, como presidente de uma Assembleia, e pode ter um comportamento Y
quando está com as funções de empresário ou trabalhador. Portanto, há aqui uma dissonância e os comportamentos podem ser diferentes. E porquê? Eu chamo a genética empresarial. Isto é, sabemos cada vez mais, e este fenómeno começou há muitas décadas nos Estados Unidos, os códigos deontológicos, os códigos de empresa, a imagem da empresa, a imagem de marca, isto é, a responsabilidade social e a responsabilidade empresarial. Isto é, se a empresa tem um vínculo moral, se tem um vínculo empresarial solidário e tem, em linguagem futebolística, amor à camisola, os seus empregados sentem-se felizes. Aliás, há estudos com 1 ano ou 2 que apontam que a felicidade é importante mesmo nas empresas para as percentagens de lucro. Isto é, uma empresa feliz, e eu pude constatar isso mesmo nas empresas em que se fazia os inquéritos ou questionários acompanhados, isto é, eu estava sempre muito perto das pessoas a serem inquiridas para qualquer problema. Notava-se que as empresas com os empresários muito ligados e muito solidários e um bom ambiente empresarial tinham uma dimensão e tinham uma abordagem completamente pós-inquérito, e esse estudo aponta que os lucros podem ascender entre 40% a 120% extra, isto é, um operário feliz, uma empresa... É mais produtivo. É muito mais produtivo. E eu próprio constatei, porque também tive as minhas empresas, e a noção da retribuição e dos objetivos hoje em dia é muito importante para qualquer trabalhador. Então, partindo do resultado deste estudo, que nota um alinhamento, um desfazamento entre conhecimento, o ter em conta a doutrina social da Igreja no mundo empresarial, isto põe a nu, ou digamos assim, ou é um desafio à própria Igreja de dinamizar núcleos de trabalho junto do mundo empresarial para promover a doutrina social da Igreja? Aliás, nessa vertente, na minha tese eu abordo que em Itália, a partir de 2010, o clero e mesmo nas paróquias tinham formação adicional sobre a doutrina social da Igreja e a vertente do trabalho. Isto é, e aliás é das conclusões da minha tese, que penso que dará um pequeno contributo e poderá ser melhorada imensamente num futuro breve. Isto é, a linguagem que a própria Igreja usa sobre a doutrina social da Igreja. E penso que esta tese pode contribuir, em parte, para uma melhoria científica, uma melhoria de conceitos, uma melhoria, porque muitas vezes a Igreja tem alguma dificuldade em atrair no sentido científico e atrair no sentido mental e explicitar em termos muito concretos uma problemática que já é de si complexa e muito sistémica, porque o mundo laboral, como sabe, e esta tese não é um tratado económico, embora eu tenha algumas noções de economia, mas não é um tratado económico, mas para analisar e para o clero e para qualquer sacerdote numa paróquia abordar esta problemática, terá que ter alguma formação e muitas vezes bem direcionada e muito abrangente, para depois saber explicitar e melhor guiar os seus paroquianos, por exemplo. Esta tese aguarda publicação para breve da editorial Caritas, também das edições da Universidade Católica. Quando é que se prevê que aqueles que nos escutam e estejam interessados em aprofundar este estudo possam aceder a este trabalho? Penso que será dentro, em breve, semanas. Como é óbvio, uma tese é uma tese, um livro é um livro, e há que, como diz o editor, e muito bem, da Caritas, é preciso tesourar a tese, porque
ela tem que ser atrativa ao leitor. Embora esta tese, como disseram na própria defesa, parece uma novela em que eu vou descrevendo a minha análise e os próprios resultados e deixando em suspenso os próprios resultados que, enfim, mesmo pessoalmente, pensavam que iriam numa outra direção e não o foram. Mas será dentro em breve e penso que será mais atrativa porque terá alguns gráficos, terá alguma leitura ou explicitação adicional para não tornar algo muito hermético, porque, de facto, a parte teórica é muito fácil, não há nada de novo, embora cingida a 5 princípios, não é uma temática global, é cingida a 5 princípios, 3 pontífices e 3 encíclicas, todas elas que eu considero como as magna cartas, uma da questão operária, outra da questão do trabalho e outra das questões éticas. Ficamos então a aguardar que notícias da publicação para breve desta tese e que ela também contribua para criar mais conhecimento e maior presença da doutrina social da Igreja junto dos nossos empresários e colaboradores das empresas. Obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. O impacto da doutrina social da Igreja no trabalhador e no empresário, o estudo que hoje mereceu a nossa atenção aqui no programa Eclésia.